Oi, meu nome é João Victor, eu sou o FAE aqui da Artimar. E como vocês sabem, a gente representa Microchip, Pangit e Coilcraft. E hoje a gente vai falar de duas linhas analógicas aqui da Artimar, que é a Pangit e a Coilcraft. Eu vou começar falando sobre a diferença entre um Zener e um TVS. Eu já recebi algumas perguntas sobre qual que é a diferença, né? Porque o TVS, ou Transient Voltage Suppressor, né? Ele também é um diodo, teoricamente, mas eles têm propostas bem diferentes e hoje eu vou explicar quais são essas propostas entre um Zener e um TVS. A diferença é que um Zener tem um objetivo de manter uma tensão constante quando ele é alimentado. Como vocês sabem, a gente tem uma tensão de Zener, por exemplo, 30 volts. Se você usa um Zener de 30 volts numa fonte de 18, ele não vai conduzir tensão nenhuma. Ele não vai conduzir corrente nenhuma, quer dizer. Então, para isso que serve o Zener. Quando você passa dessa tensão de 30 volts, que é a tensão do Zener, ele começa a conduzir uma corrente significativa para o terra, fazendo com que você tenha uma tensão constante, que é a tensão de Zener propriamente dita, que é de 30 volts, ele vai manter até 30,5 ali mais ou menos. E na Pangit nós temos esses diodos Zeners para você poder usar aí no seu circuito. Mas e o TVS? O TVS ele não mantém uma tensão constante como o Zener. Você também tem uma tensão de breaking down, né, no TVS, porém ele serve para suprimir pequenos transientes de tensão. Portanto, o TVS você não usa com um resistor como a gente está acostumado a usar no Zener, porque se você usar o Zener sem resistor, ele obviamente vai queimar. Você não consegue usar o Zener acima da tensão dele própria, mas o TVS você consegue. Você liga o TVS diretamente na fonte. Se a sua fonte for de 30 volts, você usaria um TVS ali um pouquinho acima de 30 volts. O objetivo do TVS é proteger o circuito que está além da fonte, é proteger o circuito que está além dele mesmo. Então, o seu circuito suporta até 40 volts, a sua fonte é de 30. Aqui você põe o TVS no meio, no qual ele vai suportar até uma tensão de 35 volts. Uma tensão de clamp, tendo uma tensão de clamping assim de 39, por exemplo. Então, sempre que a sua fonte der algum transiente, algum pulso de tensão que poderia danificar o seu circuito, o TVS ele vai absorver esse pulso, dissipando tudo em calor, essa energia restante, protegendo assim o seu circuito que está além do TVS e além da fonte também. O Zener poderia fazer isso? Se você usasse um Zener ali com a tensão de Zener de 39 volts, você conseguiria proteger o seu circuito? Não. Porque o Zener não tem velocidade o suficiente para suprimir um transiente, assim como o TVS tem. Portanto, são propostas bem diferentes. Mas ambos nós temos aqui na Pangit disponíveis à venda, nós temos vários part numbers, aqueles 1N, né, que são Zener, 1N alguma coisa que você pode usar com tensões de 12, de 5V6, as tensões clássicas que a gente já conhece aí de 4 volts, né, para você conseguir fazer um 3V3. Você tem várias tensões de Zener disponíveis na Pangit para vender. Essa foi a diferença entre um TVS e um Zener. Agora falando de um assunto totalmente diferente, que não tem nada a ver com TVS e nem Zener. Mas com certeza você já mexeu com indutores. E é disso que a gente vai falar. E na Coilcraft nós falamos sobre dois fatores que são mandatórios para qualidade, eficiência e todo o seu circuito propriamente dito, que é DCR e blindagem do indutor. O que é o DCR de um indutor? O DCR em inglês Direct Current Resistance é a resistência em corrente direta do indutor. Como vocês sabem, o indutor normalmente a gente usa ele em pulsações, né, em PWM, em corrente alternada, né, em pulsos de corrente, não em corrente direta. Em corrente direta usaremos ele mais ou menos para fazer filtros aí para tentar suprimir certo pulso de corrente. Porém, o que acontece é o seguinte: como o indutor ele é um fio enrolado, um fio ele não tem condutância, ele não tem capacidade de conduzir idealmente como a gente acha que deveria acontecer, né? Então ele tem uma certa resistência ali de alguns miliohms.
E quanto menor essa resistência, melhor a qualidade do indutor. Porque quando você aplica ali um certo PWM, um certo pulso de corrente, você sempre vai somar no seu circuito essa resistência, esse DCR, que é uma resistência fixa do indutor. É como se fosse uma resistência em série com o indutor que você estaria colocando. E toda a corrente e toda a tensão que fica em cima do indutor é dissipado em calor. E se toda a energia que fica em cima do indutor é dissipada em calor, você acaba impactando diretamente na eficiência do seu circuito. Se a eficiência do seu circuito era para ser de 95%, agora vai ser de 89%, porque 6% você está perdendo em calor, literalmente. Portanto, use sempre indutores com DCR bem baixo, nunca com DCR alto com eficiência mandatória. Isso talvez não faça muita diferença em circuitos abaixo de 5 ou de 10 watts, mas acima, com circuitos de maiores potência um pouco, isso já vai ser um fator mandatório, porque 4% de 100 watts são 4 watts, 4% de 1000 watts são 40 watts. 40 watts já é uma potência muito grande para se jogar fora em calor. Qual que é o benefício de se usar indutores blindados, ou shielded, que chamamos na CoreCraft? O indutor blindado significa que você consegue colocar componentes sensíveis ali próximos do indutor. Porque, como sabemos, o indutor, sempre que carregamos ele cria um campo eletromagnético em volta da sua bobina. E esse campo eletromagnético pode afetar componentes mais sensíveis que estão em volta, como um amplificador operacional. Se você coloca um amplificador operacional perto do indutor, obviamente ele vai pegar esse campo eletromagnético, transformar em energia elétrica e vai criar um ruído na saída dele, o que a gente muitas vezes não quer, porque um ruído é algo indesejável para a gente que mexe com circuito eletrônico de pequeno porte. Então, usando um indutor blindado, essa blindagem ela consegue absorver esse campo magnético que está lá dentro. Então é muito mandatório você ter essa blindagem para montagens de alta densidade. Temos indutores na CoreCraft que servem até para você montar componentes abaixo do indutor, pois não tem problema nenhum você fazer isso, porque o indutor é blindado. Quando você usa um indutor não blindado, você precisa de uma placa maior para poder espalhar os componentes melhor, porque você não consegue colocar componentes embaixo nem do lado do indutor pelo simples fato dele não ser blindado. E é isso que eu tinha para falar sobre diodo Zener, TVS e indutores. Claro que daqui uns próximos vídeos a gente vai dar mais detalhes sobre como utilizá-los, sobre como funciona, bem mais detalhadamente. Já curte, compartilha esse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo no YouTube e, claro, acione-nos pelo ticket. Sempre chame a gente pelo ticket, é um suporte técnico totalmente gratuito que você pode usar, que está no link aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.